Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui o curso do Estatuto da Criança e Adolescente, focado no concurso da Secretaria de Educação do Alagoas 2021, comigo, professor Kennedy Santos. Amados meus, antes de assistir o curso aqui de ECA, eu recomendo que você já tenha visto as aulas de LDB. Tá? É uma recomendação, porque vai facilitar na sua compreensão aqui do ECA e vamos fazer comparações entre o Estatuto da Criança e o Adolescente e a Lei de Diretrizes e Base da Educação Brasileira. Beleza? Então é importante você já ter visto lá LDB. E aí depois vem para cá. Beleza. Então sem mais delongas, vamos iniciar os nossos trabalhos. Quando nós falamos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é bastante interessante pelo motivo seguinte, que ele é uma espécie, se a gente fosse fazer uma comparação, ele é uma espécie de processual civil, mais o Código Civil, mais o processual penal e o Código Penal em uma única legislação. É como se pegasse essas 4 grandes legislações e colocasse em uma só e falasse assim, é assim que se aplica às crianças e aos adolescentes. Isso significa que o Estatuto da Criança e Adolescente ele é gigantesco e ele trata de diversas ações e vários assuntos que, obviamente, não estão necessariamente direcionados para o campo da educação. Então, quando nós focamos e estudamos o Estatuto da Criança e Adolescente para um concurso de Secretaria de Educação, obviamente o nosso foco são naqueles artigos que têm link direto com a educação em nosso país. Então essa única aula teórica, depois dessa aula teórica nós vamos ter mais uma pequena aula de exercício. Essa única aula teórica é focada exatamente nos aspectos educacionais, que é o que é comum cair em provas de concurso público na área de educação. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar bem pelo iniciozinho do Estatuto, porque ele nos dá uma definição importante. Primeiro, no seu primeiro artigo, ele vai falar que este Estatuto serve para proteção integral. E aí ele fala, proteção integral, e aí a pergunta é, proteção integral de quem? E aí ele vem responder, proteção integral da criança e proteção integral do adolescente. Então esse estatuto trata com a proteção integral da criança e do adolescente. Simples, beleza. Só que aí vem uma pergunta, tá, mas quem é criança? Quem é adolescente? É uma pergunta relevante. E aí o Estatuto mesmo vai nos responder, ainda no artigo 2º dessa lei. Ele vai dizer que a criança é a pessoa, porque uma criança é a pessoa até 12 anos incompletos. 12 anos incompletos, ou seja, 11 anos, 364 dias. 12 anos incompleto é que ele não concluiu, não completou os 12 anos. Beleza? Então é 11 anos, 364 dias. Essa informação, ela é relevante, beleza? Porque a palavra incompleto tem que estar para você caracterizar a criança. Então, a definição do Estatuto é crianças até 12 anos incompleto. Se ela fala até 12 anos e ponto final, o item fica errado. Perfeito? É 12 anos incompletos. Então, isso significa que adolescente é a partir dos 12. Então, quem é o adolescente? Conforme o estatuto, ele vai dizer, o adolescente é a pessoa entre 12 e 18 anos. Entre 12 e 18 anos. Essa é a definição. E é ela que você tem que levar para a prova, ok? Então, adolescente, pessoa entre 12 e 18 anos, tranquilo? Eu criei uma tabelinha para facilitar, então, essa
nossa comparação do que se encontra no artigo 2º. Ó. Quem é criança? Criança de 0 a 12 anos incompletos. Quem é o adolescente? O adolescente é de 12 a 18 anos. Criança 0 a 12 incompleto, adolescente de 12 a 18 anos. Beleza? Tranquilo? Ok. Mas este artigo 2º, ele nos apresenta mais um parágrafo, seu parágrafo único, que é uma informação que, se cair na prova, derruba meio mundo de gente e é extremamente relevante. A questão é, o Estatuto da Criança e Adolescente é para uma proteção integral da criança e do adolescente. Beleza. Mas, porém, todavia, contudo, as regras estabelecidas aqui neste Estatuto podem ser ampliadas a pessoas acima dos 18 anos. Ou melhor, entre 18 e 21 anos. Nestes casos, a lei vai falar que, excepcionalmente, o Estatuto da Criança e Adolescente podem ser ali também a referência de proteção para as pessoas entre 18 e 21 anos. Vai estar lá então, ó, excepcionalmente, entre 18 e 21 anos, tá? Na tabelinha que eu criei para você, eu chamei então em casos excepcionais para aquelas pessoas de 18 a 21 anos. Não estamos falando que essas pessoas são adolescentes. O que o Estatuto está dizendo é que este Estatuto pode ser aplicado na proteção dessas pessoas excepcionalmente. Por exemplo, só um exemplo, tá? Só um exemplo. Um adolescente aos 17 anos de idade comete um ato infracional. Um ato infracional é que adolescente não comete crime. O que ele comete, conforme o Estatuto, é um ato infracional. Então, esse adolescente terá uma medida socioeducativa. Tá? Uma medida socioeducativa. Essa medida socioeducativa pode ser de diversas formas. E entre essas formas, pode ser aplicado ali o que é estabelecido, por exemplo, no SINASE, o Sistema Nacional de Socioeducação, e ele pode ir para uma espécie ali, por exemplo, de regime fechado, de uma medida socioeducativa em um regime fechado. Só que o Estatuto é claro que essa medida em regime fechado não poderá ser superior a 3 anos. A 3 anos, beleza? Então, se este menor, esse adolescente, ao cometer esse ato infracional e o juiz da Vara da Infância e Juventude disse que ele iria iniciar uma medida socioeducativa em regime fechado, o juiz só diz o momento que inicia. Sabe-se que não poderá superar 3 anos. Tranquilo? Tá? Mas não diz o tempo que ele vai ficar. Sabe-se que não superar 3 anos. E aí ele entrou aos 17. No próximo ano ele faz 18. No outro ano ele faz 19. Enquanto ele estiver na medida socioeducativa, mesmo com 19 anos, ele ainda pode estar em uma medida socioeducativa. Então, neste caso, por isso, ó, excepcionalmente, neste caso, esse é um caso que, excepcionalmente, essa lei será também a base para tratar pessoas de 19 anos, de 20 anos, de até 21 anos de idade. Por exemplo, nas medidas socioeducativas iniciadas anteriormente a eles completarem 18 anos. Beleza? Tranquilo? Fechou? O que a gente tem que levar para a prova? Basicamente, é a regra das idades. Criança, 0 a 12 incompletos. Adolescente, 12 a 18 anos. E, excepcionalmente, o Estatuto pode ser base para também proteger pessoas entre 18 e 21 anos. É essa informação que tem que levar para a prova, porque é essa informação que cai. De boa? Ok. Saindo, então, do artigo 2º, nós vamos para o que de fato nos interessa na educação, que é o título que trata sobre a educação no Estatuto da Criança e do Adolescente. É o título que está lá, do direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Exatamente porque ele fala da educação.
dessas crianças e destes adolescentes. Tá? Este título se encontra aí com uma gama de artigos interessantes, e são esses artigos o nosso foco em concursos da Secretaria de Educação. É um número de artigos razoavelmente pequeno, mas com bastante detalhes, e que sim, derruba muito candidatos quando não presta atenção nesses detalhes. Certo? Então, é do artigo 53 até o artigo 59, até o artigo 59, beleza? 53 até o artigo 59. Olha lá que lindo. O artigo 53, ele começa a falar sobre questões básicas que tem que ter a educação, né, em nosso país para garantir o desenvolvimento dessas pessoas que estão nessa educação. Tá? Então ele vai dizer, ó, a criança ou adolescente tem direito à educação, visando pleno, isso aqui é importante, ó, pleno desenvolvimento de sua pessoa. Então o ECA quer o pleno desenvolvimento da pessoa, da criança e do adolescente. Também esta formação vai gerar o preparo para o exercício da cidadania dessa pessoa, o preparo para o exercício da cidadania, né? E ainda o ECA deseja que essa pessoa seja qualificada para o trabalho. Então, os 3 desejos no processo educacional estabelecidos no ECA é seu desenvolvimento pessoal, também o exercício da cidadania e ainda a qualificação para o trabalho. Para isso, o ECA vai assegurar a essas crianças, esses adolescentes. Olha lá, muito do que está já se encontra na Constituição, também é repetido nos princípios lá na LDB, beleza? Outros detalhes a gente precisa prestar atenção. Então, primeiro, ó, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Isso está ali na LDB com muita tranquilidade, de boa, igualdade, tanto em condições de acesso, matrícula, quanto de permanência, na escola. Beleza. Um outro ponto que está aqui no estatuto, do estatuto, é que essas crianças, esses adolescentes, têm o direito de ser respeitados pelos seus educadores. Está expresso, tá? Um direito é que eles sejam respeitados pelos seus educadores. Simples assim, tá? Simples assim. O inciso 3º pode cair em prova, já caiu, e às vezes geram as pessoas a confusão. Por quê? Porque ele está falando que para garantir esse desenvolvimento da pessoa, da criança, do adolescente, é garantido, é assegurado a essa criança, esse adolescente, o direito de contestar os critérios avaliativos. Então, essa criança, esse adolescente pode contestar os critérios a qual elas foram avaliadas. Contestar aonde? O próprio estatuto vai responder. Ele vai dizer, podendo ser contestada em instâncias escolares superiores. Em instâncias escolares superiores. Em regra geral, eu posso colocar aqui como a principal instância escolar superior que vai receber essa contestação da avaliação dada por essa criança, né? Dada a essa criança, é exatamente o conselho de classe. O conselho de classe é uma instituição superior, escolar superior, a qual uma das suas funções é sim a analisar contestações das crianças e dos adolescentes sobre o processo avaliativo a qual eles foram submetidos. Beleza? Então pode anotar, ó, aqui a gente está falando, por exemplo, do conselho de classe, que é uma instância superior e faz sim esse direito de contestar os critérios avaliativos. O conselho de classe é aquele conselho onde os professores da turma se reúnem, né? E ali eles discutem sobre o processo de avaliação, de retenção, de aprovação das crianças e adolescentes. Tá? Neste conselho, essa criança, esse adolescente ou seus pais, né, os seus responsáveis, podem contestar ali uma forma de avaliação. Tranquilo? Tá? Ok. Ainda será assegurado para esse fim o direito de organização e participação em entidades estudantis. Bem tranquilo, né? Então, as crianças e adolescentes podem
participar de entidades estudantis como Grêmio Escolar, como a UMESB, qualquer outro tipo de organização estudantil. Bem tranquilo, é democrático, tá de boa, é direito, tá no ECA, pode participar de entidades estudantis. Ok. Aí eu chego em um ponto que cai em prova. E que recentemente foi alterado aqui no Estatuto da Criança e Adolescente. Então você tem que prestar atenção. Que é o seguinte, é sabido por todos, dentro do modelo educacional brasileiro, se encontra na LDB inclusive, que as crianças em escola pública, elas têm o direito de estudarem em escolas próximas de sua residência. Simples. Então, acesso à escola pública gratuito, próximo de sua residência. Tranquilo? Então, as crianças têm direito a estudar em escolas próximas à sua residência. Tranquilo? De boa? Porém, todavia, contudo, o ECA vai falar mais uma coisa. E é aqui que é o bastante relevante, e essa informação está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Que é o seguinte, se são crianças que são irmãos, e essas crianças, preste atenção, se encontram na mesma etapa ou no mesmo ciclo de ensino, o ciclo, a gente está falando daquele modelo educacional, aonde que são organizadas em ciclos, lembra? Então, em vez de ser seriado, é ciclo. Você pega ali o ensino fundamental, anos iniciais, por exemplo, faz o primeiro ciclo de 3 anos, do primeiro ao terceiro, um segundo ciclo com os 2 últimos anos, quarto e quinto, né? Nos anos finais, um ciclo de sexto e sétimo, no outro, oitavo e nono. Então, ele está falando possibilidade dos ciclos, né? Ou etapas. Etapa a gente está falando, então, a educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, perfeito? E, obviamente, as suas respectivas organizações internas a essas etapas. Tá? Então, ele está falando sobre isso. O que ele está falando é, se esses irmãos estudam e estão estudando exatamente na mesma etapa, não precisa ser na mesma série, mas na mesma etapa, ou no mesmo ciclo, essas crianças terão vagas na mesma escola próxima à sua residência. Ou seja, o Estatuto está resolvendo um problema, pelo menos legalmente, de que os pais que levam, por exemplo, os filhos à escola, levem um filho para uma escola aqui, o outro filho para outra escola lá, o outro filho para outra escola mais longe ainda, certo? Fazendo com que essas crianças estudem em escolas diferentes. O Estatuto está dizendo, não, elas irão estudar na mesma escola. Beleza? Agora preste atenção que tem um condicionante. E esse condicionante você tem que lembrar. O condicionante é que essas crianças estejam na mesma etapa ou no mesmo ciclo. Isso é óbvio, né? Isso é bastante óbvio. É óbvio que tem que ter esse condicionante, tá? Se estão em etapas diferentes e o local onde que as escolas são ofertadas, são organizadas em etapas diferentes, não faz sentido a escola ser replanejada todinha para atender ali 2 irmãos, né? Não. Mas se estão na mesma etapa e no mesmo ciclo, estudam na escola mais próxima da residência ali ao mesmo tempo. Beleza? Ok. Depois, vai ter um parágrafo único, né, sobre o artigo 52, que fala direito dos pais ou responsáveis de ter ciência do processo pedagógico. Sim, os pais têm o direito de ter ciência do processo pedagógico, tá? Direito, bem como participar da definição das propostas educacionais. Amados, gestão democrática na veia, né? Os pais têm o direito de participar das propostas educacionais, da definição das propostas educacionais. Bem tranquilo. Tá? Artigo 53A é extremamente importante, é um artigo novo aqui no Estatuto da Criança e Adolescente. Esse artigo, inclusive, também acrescenta um artigo na LDB. Né? A mesma lei que acrescenta esse artigo aqui no Estatuto vai acrescentar ali na LDB essa mesma afirmação,
que é a informação de que os estabelecimentos de ensino precisam fazer trabalhos, programas de conscientização e prevenção ao enfrentamento do uso de dependências, né, do uso de droga e dependências de drogas ilícitas. Beleza? Então, tem que fazer um trabalho de conscientização e enfrentamento e uso do uso, né, ao uso de drogas ilícitas, beleza? Lá na LDB, fala que isso é uma função do estabelecimento de ensino, da instituição de ensino. A LDB fala somente da instituição de ensino. Quando nós passamos lá pela LDB, nós vimos esse artigo lá. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele vai um pouquinho mais além, porque ele é mais abrangente do que a LDB. Ele vai falar, sim, isso é função da instituição de ensino. Mas, porém, todavia, contudo, além da instituição de ensino, isso também é função de clubes e agremiações recreativas. Qualquer clube e agremiação recreativa, mas o Instituto de Ensino, as instituições de ensino, precisam fazer um trabalho de combate ao uso de drogas ilícitas. Bem tranquilo, de boa, show. Aí, nós chegamos no artigo 54, e este artigo ele é composto por diversos detalhes que é bem importante a gente prestar atenção, principalmente em comparação com a Lei de Diretriz e Base da Educação Brasileira, minha, sua, nossa queridíssima e amadíssima LDB. O artigo 54 ele vai falar sobre o dever do Estado. Dever do Estado. Então é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Qual é o dever do Estado conforme o ECA? Olha lá, que o ensino fundamental seja obrigatório, inclusive, e gratuito, né? Obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiverem acesso na idade própria. Ótimo, ótimo, o ensino fundamental é obrigatório e gratuito, inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria, educação de jovens e adultos, né? Modalidade de educação de jovens e adultos. Ótimo, perfeito, de boa, tranquilo, tá tranquilo. Porém, quando nós vamos lá na LDB, a LDB é taxativa, ela vai dizer que é dever do Estado garantir toda a educação básica. A toda a educação básica. A toda a educação básica. E ele vai citar até a idade, ele fala assim, ó, aos 4 e aos 17 anos. Dos 4 aos 17 anos, ou seja, não é bem toda a educação básica, mas dos 4 aos 17 anos. Da educação básica, é isso que diz lá, né? Da educação básica dos 4 aos 17 anos, ou seja, a partir da pré-escola, indo até o ensino médio. Então, a obrigatoriedade e a gratuidade que se encontra na LDB, atualmente entra pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. O ECA, que é uma legislação mais antiga do que a LDB, o ECA, por sua vez, quando ele vai estabelecer isso, ele fala ao ensino fundamental. Ao ensino fundamental. Beleza? Então, o ECA está falando da obrigatoriedade só do ensino fundamental, atualmente 9 anos, do 1º ao 9º ano, e a LDB amplia isso, tá? A LDB amplia isso. Professor, como eu respondo? Simples, o examinador vai dizer ao candidato lá, questão de Estatuto da Criança e Adolescente. Se é do Estatuto da Criança e Adolescente, tem que ser conforme está no ECA, tá? Questão da Lei de Diretriz e Base da Educação Brasileira, tem que ser conforme está na LDB, simples assim, certo? O examinador não citou a legislação, mas ele falou assim, questão conforme a legislação nacional sobre educação, só fez isso, certo? Qualquer uma das duas está correta, tá? Porém, todavia, contudo, fique com a mais completa sempre, e neste caso, a mais completa é a LDB, que vai falar da educação básica dos 4 aos 17 anos. Beleza? Fez a comparação? Então, ECA, ensino fundamental, gratuito e obrigatório. LDB, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. De boa? Show. Aí depois ele vai falar, olha, essa educação ela deve ser progressiva e extensão dessa obrigatoriedade ao ensino médio. O ECA ainda está querendo que seja extensiva ao ensino médio. O ECA ainda não está dizendo que é obrigatório no ensino médio. Ele fala, será extensiva. Aí vem a LDB e fala, já é do ensino médio, já é obrigatória do ensino médio. O ECA está falando apenas que ela será extensiva. Bem tranquilo.
Depois vai falar que terá atendimento educacional especializado, né? Educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A preferência continua sendo na rede regular de ensino, e sim terá um atendimento educacional especializado. Essas pessoas também tá na LDB. Única questão aqui é que ela usa um termo antigo, um termo não mais utilizado. Ela fala assim, aos portadores de deficiência. Não, o termo utilizado atualmente é pessoa com deficiência e não portador. Tá? Pessoa com deficiência, aí a LDB acrescenta pessoa com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, pessoas com altas habilidades e superdotação. É o que a LDB trata. Beleza? Aqui ele vai usar especializado, educação especializada, preferencialmente na rede regular de ensino, de boa, aos portadores de deficiência. Ok. Aí chega no inciso 4º, para garantir, né, dever do Estado, o Estado então irá garantir atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Beleza. O ECA não está garantindo a todas as crianças, creche e pré-escola para todas as crianças. Não, ele fala, ó, vai ter um atendimento. Vai ter um atendimento. Ele não fala que é obrigatório, ele não fala que é gratuito. Ele fala, vai ter um atendimento em creches e pré-escolas de crianças de 0 a 5 anos, beleza? A questão é que o ECA, ele não separa, ou seja, ele não... E para ele, quando ele fala creche e pré-escola, ele não diz o que é creche e ele não diz o que é pré-escola. De boa? É a LDB que vai nos dar essa informação. Então a LDB vai dizer, olha, creche é para as crianças de 0 a 3 anos e pré-escola para as crianças de 4 e 5 anos. Então essa informação está lá na Lei Diretriz e Base da Educação Nacional. Beleza? O ECA só fala atendimento em creche e pré-escola. Ponto. Ele não fala a idade nem nada disso. Creche e pré-escola. De boa. Depois ele vai continuar falando, né, que para o dever do Estado, então, garantir o acesso a níveis mais elevados de ensino, de pesquisa, criação artística, segundo a capacidade de cada um. Está lá nos princípios da educação da LDB, exatamente assim. Também ele vai falar que é necessário dar oferta no ensino noturno de forma regular, ou seja, não necessariamente na educação de jovens e adultos, mas de forma regular, né, adequada às condições do adolescente trabalhador, né? Adequada ali ao adolescente trabalhador, bastante tranquilo, tá? E aí, ele nos dá mais uma informação, que você tem que fazer essa comparação. Lá na LDB, nós vimos que para garantir que haja acesso e permanência das crianças, o Estado tem como dever ofertar ali algumas ações suplementares, né, alguns programas suplementares. Nós vimos que esses programas suplementares, para toda a educação básica, é de alimentação, transporte, ainda de assistência à saúde e ainda de material didático escolar, né, de material didático escolar. Nós vimos isso lá na LDB. Beleza, tal. Só que a LDB, quando fala sobre isso, a LDB fala para educação básica. No ECA vai falar isso também, vai falar dessa competência de programas suplementares ofertadas pelo Estado. Tá? Ele falou atendimento ao ensino fundamental de programas suplementares, material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Mas perceba que aqui no ECA ele fala no ensino fundamental. A LDB já amplia e fala na educação básica. Então esses programas suplementares na LDB é para a educação básica, está aqui na minha observação. Ó, tá? Enquanto para o ECA, esses programas suplementares é para o ensino fundamental. De boa? Ok. O parágrafo 1º deste mesmo artigo é um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que está na Constituição Federal. Tá? E quando cai em prova, derruba uma pancadinha de gente, principalmente pessoas que não leram a Constituição Federal e não têm domínio dessas terminologias.
que é o seguinte, ele fala assim, ó, o acesso ao ensino é obrigatório e gratuito, né? E é de direito público subjetivo. Direito público subjetivo. É isso, ou seja, a educação pública e gratuita em nosso país, conforme está no ECA, conforme está na Constituição, conforme está na LDB, é de direito público subjetivo. Subjetivo. O examinador gosta de colocar exatamente esse termo, direito público subjetivo, porque muita gente vai falar assim, tá errado, porque não é subjetivo, isso aqui é algo objetivo. Lógico que é objetivo, não é subjetivo, não, mas está expresso subjetivo. E o que é um direito público subjetivo? Direito público subjetivo é aquele a qual é dever do Estado ofertar. E caso o cidadão não receba esse direito de uma forma imediata, este, ao recorrer ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário obrigará judicialmente o Poder Executivo de garantir que esse direito seja respeitado. Isso que é direito público subjetivo. Então, a educação brasileira é de direito público subjetivo. Está em tudo que é lugar. Estatuto, Constituição, está em tudo que é lugar. Beleza? Direito público subjetivo. Não é objetivo, não. É subjetivo. O item está aqui, né? Essa informação, ela é corretíssima, ela é coerente, conta tudo. O ECA só está repetindo o que a nossa queridíssima, amadíssima Constituição Federal determina. Beleza. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Óbvio, né? A responsabilidade competente será responsabilizada, óbvio. Compete ao poder público recensear, é o censo, tá? É o censo, certo? Esse recenseamento ele é obrigatório, é o censo escolar. Sempre, sabe aquele censo do IBGE, que as pessoas vão nas casas, tal? Existe um censo dentro da própria escola, é o censo escolar. Tá, que cada sistema de ensino tem que fazer e encaminhar para o Ministério da Educação para fazer uma análise global sobre o modelo educacional brasileiro. Então, aqui o ECA está dizendo que é importante que o poder público faça esse recenseamento dos educandos do ensino fundamental. O ECA, novamente, só fala aqui no ensino fundamental. Beleza? De boa. Né? Fazendo chamada e zelar junto aos pais o responsável pela frequência na escola. Bem tranquilo. 55. Os pais ou responsáveis têm a obrigação, pai é obrigado, a matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Né? Os pais são obrigados, conforme o ECA, artigo 55. Lembrando que para o ECA é o ensino fundamental. Né? É o ensino fundamental aí. Beleza, beleza. Aí nós chegamos no artigo 56, que é, nos últimos anos, o artigo mais cobrado em prova da educação que pede o Estatuto da Criança e Adolescente. Isso, esse artigo aqui. Este artigo, ele é extremamente importante. Tá? Extremamente importante. A chance dele cair na sua prova é gigante. Então, preste bastante atenção no que aqui se encontra. O artigo 56, ele fala assim, que os dirigentes dos estabelecimentos. Dirigente do estabelecimento é o diretor. Beleza? Os dirigentes do estabelecimento. Aí ele vai falar de ensino fundamental. Então preste atenção, ó. É do diretor do estabelecimento de ensino fundamental, da escola de ensino fundamental. Ensino fundamental, é o que está no artigo 56. Comunicará ao Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, que é municipal, esse dirigente irá comunicar ao Conselho Tutelar. Se na escola dele tem ensino fundamental, ele deve comunicar ao Conselho Tutelar, e quem é que comunica? O dirigente, não é o professor, é o dirigente. Irá comunicar o quê? 3 coisas ao Conselho Tutelar, 3 coisas. Primeira coisa, maus tratos envolvendo seus alunos. Maus tratos envolvendo seus alunos. Tem que comunicar. Segunda coisa que tem que comunicar, reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar. Está tendo reiteração de faltas injustificadas, está tendo evasão escolar, tem que comunicar ao Conselho Tutelar. Beleza? E por fim, mas não menos importante, também tem que comunicar ali os elevados níveis de repetência.
Tem que comunicar os elevados níveis de repetência. Então vamos devagar. Quem é que comunica? Isso, o dirigente. Dirigente da onde? Isso, do estabelecimento de ensino fundamental. Comunica para quem? Isso, para o conselho tutelar. Primeira informação. Comunica o quê? 3 coisas. Quais são? Primeira, maus tratos envolvendo seus alunos. Segundo, faltas injustificadas e evasão escolar. E terceiro, elevados níveis de repetência. É isso que ele comunica. De boa? Tranquilo? Você tem que lembrar disso. Você precisa lembrar disso para a hora da prova. Porém, tem uma informação que, se o examinador cobrar, derruba meio mundo de gente. E eu criei uma tabelinha para facilitar essa compreensão. Que é o seguinte, ó. Quando que o diretor vai informar maus tratos envolvendo seus alunos? Essa é a pergunta. A resposta é imediatamente. Ou seja, assim que o dirigente da instituição de ensino fundamental tem a informação sobre os maus tratos, tem a informação, imediatamente ele tem que comunicar ao conselho tutelar. Simples assim. Beleza? Fechou? Show. Um outro. Quando que o dirigente da instituição de ensino fundamental tem que comunicar ao conselho tutelar sobre os elevados níveis de repetência? É assim que ele souber qual é o nível de repetência daquele ano. Tá? Ele descobriu ali que é um elevado nível de repetência naquele ano, imediatamente ele precisa informar ao conselho tutelar. Imediatamente, ele tem que informar o conselho tutelar. Beleza isso? Tranquilo. Mas, professor, no texto da lei não tem essa palavra que tem que ser de imediato. Não tem mesmo. Não tem mesmo. Mas é assim que eu quero que você perceba. Que maus tratos e elevado nível de repetência tem que informar ao conselho tutelar de forma imediata. Por quê? Porque ele vai falar sobre a reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar. Perceba que neste caso das faltas, da reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, ele não precisa informar imediatamente. Não, porque o estatuto deixa claro isso. Ele fala assim, não, neste caso, faltas injustificadas e evasão escolar só será comunicado ao conselho tutelar depois de esgotado todos os recursos escolares. É necessário, primeiro, esgotar os recursos escolares para resolver essas faltas injustificadas, para resolver essa evasão escolar, para só depois informar o conselho tutelar. Entendeu? Então, primeiro tem que esgotar, primeiro tem que tentar a escola resolver os recursos escolares. Não resolveu? Aí sim, as faltas injustificadas e a evasão escolar será encaminhada ao conselho tutelar. Beleza? Tranquilo? Show! Mas perceba também que a LDB, quando fala, ou melhor, o Estatuto da Criança e Adolescente, quando fala dessas faltas injustificadas, encaminhadas para o conselho tutelar, não fala em quantas faltas. Não fala. Então ele só fala assim, ó, no artigo 56. Os dirigentes de ensino fundamental irão comunicar ao conselho tutelar reiteração de falta justificada, de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Só fala isso. Mas precisamos fazer uma comparaçãozinha aqui com a LDB. Porque o ECA não fala qual é a quantidade, mas a LDB fala. E teve uma alteração recente na LDB que fala, e você já sabe qual é essa alteração. Porque a LDB vai dizer que este ato precisa ser notificado quando essas faltas estiver acima de 30% do percentual permitido. Então a LDB fala, irá comunicar ao estatuto, ou melhor, ao conselho tutelar, irá comunicar ao conselho tutelar quando estiver acima de 30% do percentual permitido. A LDB só fala isso. Então alcançou, tem que comunicar ao conselho tutelar. Simples assim, certo? O ECA, não, o ECA vai falar, tem que comunicar ao conselho tutelar, não me fala em quantidade, o que é falta injustificada, qual é o limite, não me fala o que vai caracterizar aí o limite dessas faltas injustificadas, não tem isso, certinho? E ele fala, primeiro você tenta resolver dentro da própria escola, não resolvendo, aí sim você comunica ao conselho tutelar.
Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, para fins de prova. Se é conforme o ECA, reiteração de faltas e evasão, precisa primeiro tentar a escola resolver, não resolvendo, comunica o conselho tutelar. ECA, alcançou ali acima de 30% no número de faltas dentro do permitido, né, irá informar ao conselho tutelar do município. Simples assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e você não pode confundir as duas na hora da prova. Beleza? Fechou? Show, show, show. Isso é o artigo 56, né? Já estamos quase encerrando aqui a nossa teoria sobre o ECA. Próxima aula, algumas questões sobre o ECA focado aí nessa prova, que é onde o examinador busca, né? São desses artigos principais, onde o examinador busca as questões da sua prova. No artigo 57 ele fala assim: o poder público estimulará pesquisas e experiências. Então, o poder público tem que estimular pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática e avaliação, com vista à inserção de crianças e adolescentes excluídos no ensino fundamental obrigatório. Ele está falando, olha, é necessário criar meios para inserir essas crianças que foram excluídas. É a integração dessas crianças no modelo educacional, conforme o ECA, do ensino fundamental obrigatório, porque é o que ele entende como obrigatório. Bem tranquilo, o poder público precisa. No 58, também bem tranquilo, no processo educacional respeitar-se-á valores culturais, achismos de história e do próprio contexto social da criança e adolescente, garantindo essa liberdade de criação e acesso à fonte de cultura. Por isso que quando a gente fala em currículo, né, e a LDB deixa claro isso, quando a gente fala em currículo, a gente fala de uma base nacional comum, mas da parte diversificada. Aqui, tranquilo, dentro dessa parte diversificada, vai respeitar, então, ali o contexto social da criança e do adolescente. Tranquilo? De boa. E para finalizar, também muito tranquilo, bem senso comum, ó. Os municípios, com apoio dos estados e da União, irão estimular e facilitar a destinação de recursos e espaços para programas culturais, esportivos e de lazer. O que tem a ver com a educação? Tudo, né? Principalmente porque está no título. Educação, cultura, esporte e lazer aqui dentro do ECA. O que está dizendo? Os municípios têm que estabelecer áreas, ajudar ali, né? Incentivar o esporte, o lazer, a cultura das pessoas. Bem tranquilo, de boa. Esses são os principais pontos quando a gente fala de ECA, focado em um concurso para a Secretaria de Educação. Próxima aula nós vamos responder algumas questões aqui sobre o ECA, para ficar claro em nossa mente e não sejamos enganados pelo examinador. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.